como é que essas questões têm me levado para a produção artística. Eu trabalho num grupo hoje que chama Companhia Livre, antes chamava Companhia Livre de Teatro, daí de repente a gente descobriu que a gente estava querendo botar o teatro para fora da companhia, então a gente tirou a última parte do nome, se chama só Companhia Livre. Eu já tive em outros coletivos, então eu posso dizer que eu sou uma atriz de genética de teatro de grupo. Eu não devo isso só à Companhia Livre, eu devo a outros coletivos, né, que eu trabalhei e que eu fundei, né, mas entrei na Companhia Livre quando a companhia já tinha 10 anos e estou lá praticamente há 10 anos, né. Dentro da companhia, eu acho que ela não é uma companhia que se considera, vamos dizer, de teatro feminista, que se declara dessa maneira, pelo menos a gente não escreve nenhum projeto falando isso, mas ela evidentemente é uma companhia de protagonismo feminino, né? Todos os homens com os quais a gente trabalha são muito mulheres, e a gente tem mulheres em posição de poder, vamos dizer assim, decisório dentro da companhia, né? A gente tem uma diretora, a gente tem uma produtora, a gente tem dramaturgas, né? E a gente tem atrizes também bastante proponentes dentro do grupo. Então eu considero que é um grupo, para mim, eu definiria como um grupo feminista, né? Dentro da companhia, eu cheguei a fazer proposições que têm relação direta com esse tema. A gente, quando fez um espetáculo chamado Raptada pelo Raio, toda a adaptação do texto foi feita a partir da crítica feminista, da visão da gente, da transformação do papel da mulher, embora fosse um mito originário, chamado Kanakawan, onde as relações entre gêneros são bastante assimétricas, né? Porque, enfim, não cabe discutir também se os indígenas ou se os povos originários são machistas, mas no processo cultural, no momento cultural da troca, né, com o antropólogo que fez a coleta do material, a leitura mesmo do antropólogo para o mito foi, a gente precisou mexer muito nessa leitura para pensar o que acontecia com a mulher. É uma história de uma mulher que é raptada pelo povo raio, e aí o marido dela vai atrás dela para salvá-la e passa por vários povos, enfim, até chegar à conclusão que existe disjunção, é necessária disjunção entre vivos e mortos, né, para que os vivos possam viver e os mortos seguir para o seu caminho, né. Então, esse já foi um trabalho que a gente mexeu bastante, né, com as questões das assimetrias de gênero, na adaptação, né. Depois eu propus um trabalho que virou o trabalho da companhia, que foi Maria que Virou Jonas, ou A Força da Imaginação. É um espetáculo sobre identidades móveis, baseado numa história relatada pelo filósofo Montaigne. Montaigne conta a história de uma moça que se chamava Marie, e que um dia ela está pastoreando ovelhas e ela pula um buraco, e quando ela pula o buraco, cai de dentro dela um pau, né? E ela descobre, então, que ela é um homem. E ela é rebatizada como Germain, e como Germain, ela começa a trabalhar junto ao príncipe, né? Enfim, ela é aceita, ele é aceito como uma ex-mulher ou um homem. Então, a partir desse relato do Montaigne, que eu tinha lido durante mesmo o doutorado, num livro chamado Inventando o Sexo, que eu fiquei, assim, muito curiosa. Eu falei, mas como assim, cara? Essa pessoa, eles aceitam essa pessoa? O que tinha lá na cultura do século XVIII que deixou de existir no século XX? O que é aceitar, né? O que aconteceu com essa pessoa? A partir dessas questões, a gente foi estudar, experimentou um monte de coisa, fez um processo e que virou esse espetáculo, né? Também, para mim, é um trabalho bastante nutrido pelos meus estudos de feminismo, né? E eu acho que todas as coisas que têm acontecido, né, a partir disso, assim, eu não tenho mais conseguido olhar nenhuma questão, né. O meu projeto de pesquisa hoje, lá na universidade, é sobre pedagogias dissidentes, também, não só a pedagogia feminista, mas olhando todos os deslocamentos do sujeito, né, tudo que tira a hegemonia do sujeito masculino, né, branco, europeu, né, da cena,
todas as possibilidades, as pedagogias, porque eu estou pensando, né, onde nasce a poética, eu não estou falando só pedagogia como as relações educativas, né, mas todas as transmissões de conhecimento, trocas de conhecimento, vamos dizer assim, não trocas de conhecimento, né. E também na Companhia Livre a gente tem trabalhado agora com as narrativas, está voltando a trabalhar com as narrativas ameríndias para pensar o final do mundo e o que vem depois do fim do mundo. E lá também, uma parte da proposição, para mim, tem a ver com a destituição da posição da estrela, né, da primeira atriz, da protagonista. Então, eu também, de uma certa maneira, para mim, isso também tem a ver com a discussão que o feminismo tem me conduzido, né. Então, pensando agora nessas outras mulheres, que eu também tive contato nos últimos espetáculos da Companhia Livre, né, que são as indígenas, as nossas amigas lá das aldeias Guarani, né, Guarani e Embiá. A partir delas eu comecei a escrever uns textos sobre como eu acho que a atriz que a gente conheceu, né, e cultivou até agora, na cultura em que eu fui formada, a cultura teatral que eu fui formada, precisa morrer para realmente poder estabelecer outras relações com outras mulheres na cena, isso vai gerar uma cena de uma maneira diferente. Então, acho que é isso mais ou menos que eu queria contar para vocês. Para falar desse movimento, né, que vai acontecendo, eu acho que a gente vive uma cegueira de gênero muito grande, e à medida que eu fui trabalhando com esses temas, não estou dizendo eu recebi a luz, não tenho nenhuma intenção redentora na minha fala, mas eu comecei a problematizar, a pensar bem e tentar propor outras formas de ver o teatro, ver a cena, a criação, né? E é por onde eu tenho transitado.